as nossas dicas do CC com as primeiras noções de porcentagem. Sua definição: chamamos de porcentagem ou percentagem a parte de um todo, que dele se retira ou a ele se junta. A porcentagem é toda fração na qual o consequente, ou seja, o seu denominador, é 100. Uma anotação: usamos esse sinal que lemos por cento ou de cada 100, que se indica a porcentagem de 1 sobre 100. Exemplos de percentagem: lemos 3%, lemos 25%, lemos 400%. Então, senhores, aqui é a primeira ou as primeiras notações sobre a porcentagem ou a percentagem. Então, a porcentagem, em outras palavras, vem ser uma fração em que o seu consequente ou o seu denominador é 100. O que vem ser tanto por cento de um número? Senhores, para chegarmos a isso é bastante simples. Procedimento: primeiro, se estabelece o produto entre o número e a porcentagem pedida. É o primeiro passo. Segundo passo, se troca o símbolo do percentual pelo seu equivalente, que é a fração 1 sobre 100. Terceiro passo, se efetua o produto indicado. E, finalmente, se toma ou se efetua o quociente indicado para se tomar o resultado. Então, senhores, esses são os 4 passos frente ao cálculo ou às noções de porcentagem de um número, ou então tanto por cento de um número. Vejamos aqui aplicações. Como você chega a 18% de 72? Bem, senhores, nosso primeiro passo: vamos tomar o produto do número, que no nosso caso aqui é o 72, e multiplicá-lo por sua percentagem, no caso 18%. Segundo passo, o símbolo percentual vamos usar na multiplicação, substituído por 1 sobre 100. Bem, senhores, tendo feito isso, o que vamos fazer para fechar praticamente? Nós multiplicamos aqui o 72 vezes o 18 vezes o 1, que é a multiplicação entre frações, multiplicamos numeradores e denominadores. E aqui subtende que esse denominador de 72 e de 18 é 1, são inteiros. Então, senhores, 72 vezes o 18 vezes o 1, chegamos a 1.296 sobre 100. Senhores, divisão por 10 ou potências de 10, que é o nosso caso 100. A vírgula em 1.296 está à direita. Após, então, o 6, ela deve caminhar 2 casas à esquerda. No caso, ficamos com 12,96. Ou seja, senhores, 12% de 72, que é o nosso problema, chegamos a 12 inteiros e 96 centésimos, ou então 12,96. Vamos para um outro exemplo de reforço. 35% de 180. Primeiro passo, senhores, mais uma vez, vamos tomar o número, que é o 180, e indicá-lo, né, pelo produto a 35%. Ora, próxima passagem, o segundo passo. Usamos, no lugar do percentual, o equivalente a ele. O símbolo do percentual é 1 sobre 100. Então, ficamos com 18 vezes 35, vezes o 1 sobre 100, que, repito, é 1 sobre 100, que é o símbolo percentual. Senhores, multiplicando 180 vezes 35 vezes 1, novamente indicando aí o produto, ficamos com 6.300 sobre 100. Eliminando aqui ou simplificando 2 zeros do numerador com 2 zeros do denominador, chegamos então a ficar com 63, ou seja, podemos dizer que 35% de 180 equivale ou é igual a 63. Bem, senhores, agora uma condição de percentual fracionário. 5/12 de 144%, de 144. Bom, senhores, fazendo do mesmo jeito. Tomamos o número e o multiplicamos por 5 vezes 12, que trata-se de uma fração própria. Bom, partindo para cima disso,
ficamos novamente com um símbolo equivalente a 1 sobre 100. Aqui, senhores, multiplicando os numeradores entre si e bem como os denominadores entre si, chegamos a 720 dividido sobre 1.200. Senhores, simplificando os zeros, tiramos um zero e 72 por 1.200, você fazendo essa divisãozinha, chega a 0,6, ou então 6 décimos. 5/12% de 144 é 0,6, ou então, senhores, 6 décimos. Agora, senhores, se nós temos aqui uma fração imprópria, 4 inteiros e 1/2% de 150. Para ficar melhor de você trabalhar, ou da gente trabalhar, vamos usar a transformação desse número misto em uma fração imprópria equivalente. Então, senhores, é muito simples. Multiplicamos o denominador pela parte inteira e adicionamos com a parte do numerador, no caso 1. É o velho balão chamado, e conservamos o denominador. Então, 2 vezes 4 mais 1. Chegamos então a 8 mais 1, que vale 9. E o denominador conservamos 9 sobre 2. Bom, senhores, chegamos então a fazer agora o equivalente. Essa fração equivale a 9/2, então 150 vezes 9/2%. Vamos ficar então com simbologia do percentual, valendo 1 sobre 100, multiplicando numeradores entre si, chegamos a 1.350. Denominadores entre si, 2 vezes o 100, 200. Senhores, dividindo 1.350 por 200, ou então 135 por 20, né, cancelando aqui um dos zeros, chegamos a 6 inteiros 75 centésimos. Ou seja, podemos responder que 4 inteiros e 1/2% de 150 equivale ou é igual a 6,75, ou então 6 inteiros e 75 centésimos. Bem, senhores, vamos agora a um percentual em decimal. No caso, 3 inteiros e 75 centésimos por cento do 18 de 18. Então, senhores, vamos fazer o primeiro passo, multiplicar o número pelo percentual. Ok? Segundo passo, vamos escrever o percentual na forma fracionária. E aí, senhores, chegou a hora. 18 vezes o 3,75 vezes 1, chega-se a 67,5 sobre 100. Senhores, dividindo 67,5 por 100, caminhamos aqui bem prática, a vírgula, 2 casas à esquerda, ficamos com 675 milésimos, ou então 0,675. Essa, então, é a resposta de 3,75. 3 inteiros e 75 centésimos percentuais do 18. E aí, outro de reforço. 5 inteiros e 34 centésimos por cento de 23. Então, senhores, novamente, a velha escrita, o número multiplicado pelo percentual, o percentual expresso na fórmula centesimal, na forma fracionária de 1 sobre o 100. Bom, multiplicando 23 vezes o 5,34 vezes 1, chegamos a 122,82 sobre 100. Senhores, dividindo isso aqui por 100, a vírgula caminha 2 casas à esquerda e ficamos com 1,2282, ou seja, 5,34 centésimos por cento de 23 é 1,2282. Bem, senhores, valeu, bons estudos e até a próxima.